Galera, deixa o like e se inscreve para mais vídeos de terror. O passageiro silencioso. Era uma noite como qualquer outra. O céu estava claro e o trânsito estava tranquilo, o que me dava a sensação de que seria uma corrida fácil. Quando o pedido surgiu no aplicativo, aceitei sem hesitar. O endereço estava um pouco afastado, mas não era nada demais. Eu estava acostumado com esse tipo de trajeto. Quando o passageiro entrou, percebi que ele não fez nenhum som. Normalmente, as pessoas dizem boa noite ou pelo menos dão algum sinal de vida, mas ele apenas se acomodou no banco de trás e ficou em silêncio, olhando fixamente pela janela. Não tentei puxar conversa, pois parecia que ele não queria ser interrompido. O carro seguia pela estrada, e o único som que preenchia o ambiente era o som do motor e das rodas sobre o asfalto. Olhei para o retrovisor, tentando entender o que estava acontecendo, mas ele não se movia. Seus olhos estavam fixos na janela, como se estivesse observando algo muito distante. Algo que eu não podia ver. O tempo parecia se arrastar. Eu sabia que a cidade ficava mais distante à medida que avançávamos, mas o caminho estava ficando cada vez mais vazio, mais desolado. Não havia mais casas, nada além da estrada e escuridão. O passageiro não se mexia, apenas permanecia ali, imóvel, como se o mundo ao redor não o afetasse. Eu tentei focar na estrada, tentando não pensar sobre o desconforto crescente. O silêncio era estranho demais, quase pesado. Quando olhei para o retrovisor, vi que ele ainda estava lá, parado, com aquele olhar distante. Mas havia algo diferente. Sua postura parecia mais rígida, como se ele estivesse em algum tipo de transe. Chegamos ao destino mais rapidamente do que eu imaginava. A rua estava deserta, como se aquela fosse uma parte da cidade esquecida pelo tempo. O prédio em que ele pediu para parar estava velho e em ruínas. Quando o carro parou, ele finalmente se mexeu. Sem dizer uma palavra, ele começou a abrir a porta. Eu me virei, pronto para olhar para ele e desejar boa noite, mas ele já havia saído. Olhei para o banco de trás. O banco estava vazio. O silêncio que antes preenchia o carro se intensificou. Não havia sinal de que alguém tivesse saído. Nenhum som, nenhuma porta batendo, nada. Só o vazio. Fiquei ali, congelado por um momento. Olhei novamente para o banco vazio. Será que eu havia imaginado tudo? Mas então, eu percebi. O caminho até aquele lugar estava vazio, não havia ninguém em volta. Não havia movimento nas ruas. O mais estranho foi que o pedido no aplicativo já não estava mais visível. Era como se a corrida nunca tivesse existido. Puxei a chave do contato, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mente tentava racionalizar, mas havia uma sensação pesada no ar. Olhei pela janela, e não vi nada além da escuridão. O lugar parecia irreconhecível, como se estivesse em um outro mundo. A sensação de que algo estava errado me envolvia cada vez mais. Decidi sair do carro e olhar ao redor, mas assim que abri a porta, o vento gelado me atingiu. O ar estava pesado, carregado com algo que não conseguia identificar. Eu olhei para o prédio em ruínas, tentando encontrar alguma explicação. Mas, para minha surpresa, não havia mais ninguém lá. Nenhuma sombra, nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Senti o coração bater mais forte no peito. Voltei ao carro, trancando a porta atrás de mim. O som do travamento ecoou no silêncio da noite. O que era aquilo? Uma ilusão? Um pesadelo? Minha mente tentava encontrar uma explicação, mas tudo parecia fugaz, como se a memória da corrida estivesse se apagando diante dos meus olhos. Olhei mais uma vez para o retrovisor e foi então que percebi. Uma mensagem apareceu na tela do aplicativo, mas ela não tinha sido enviada por mim. Você não deveria ter me levado até lá, dizia a mensagem. Meu corpo gelou. O telefone vibrava em minhas mãos, mas eu não conseguia mais pensar claramente. O que estava acontecendo? Quem era aquela pessoa? A mulher desaparecida. Era uma noite tranquila quando o pedido surgiu. O endereço estava em um bairro antigo, que eu conhecia bem, mas que sempre me causava uma sensação estranha.
As ruas estavam desertas, e à medida que me aproximava do local, percebi que algo estava fora do lugar. Uma mulher apareceu do nada, com um semblante cansado e uma expressão de preocupação. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra e se acomodou no banco de trás. Olhei para ela pelo retrovisor e vi seus olhos. Havia algo em seu olhar que não conseguia entender. Ela parecia estar em um estado de aflição, como se estivesse carregando um peso imenso, mas não fazia nenhum som. Não me sentia confortável, mas resolvi não questioná-la. Algumas pessoas querem apenas o silêncio, e eu respeitei isso. O caminho seguiu em silêncio, e a tensão no carro aumentava. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas podia sentir que algo não estava certo. O rosto dela estava pálido, mais pálido do que o normal, e a expressão em seu rosto estava cada vez mais desesperada. Eu queria perguntar se ela estava bem, mas algo me impedia. Ela parecia distante, como se estivesse em outro mundo. À medida que avançávamos pelas ruas antigas, o ar ficava mais denso. Era como se as paredes das casas à nossa volta estivessem observando a cada movimento. Cada rua parecia se tornar mais sombria, mais silenciosa. A mulher, no entanto, parecia não se importar com o ambiente ao redor. Ela continuava em silêncio, com os olhos fixos no nada, como se estivesse esperando algo. Finalmente, chegamos ao destino. Ela pediu para parar em frente a uma casa velha, uma dessas casas que parecem ter sido abandonadas há muito tempo. A fachada estava coberta por eras e as janelas estavam quebradas. Ela olhou para a casa e, com um suspiro profundo, disse: "Agora posso descansar." Aquelas palavras me deram um arrepio na espinha, como se eu tivesse acabado de ouvir um adeus. Ela abriu a porta do carro lentamente, mas antes de sair, olhou para mim. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se tudo ao seu redor fosse irreal. Eu a observei por um instante, tentando entender o que estava acontecendo, mas algo no ar me dizia que aquilo era algo além do que eu poderia compreender. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela desceu do carro e começou a caminhar em direção à casa. Eu a observei por um momento, e quando ela entrou, uma sensação de frio tomou conta de mim. O silêncio da noite parecia se intensificar, e eu fiquei ali, parado, tentando entender o que acabará de acontecer. Olhei para o banco do motorista e respirei fundo. Algo estava errado. O ar dentro do carro estava pesado, e eu podia sentir um frio que não vinha de fora. Era como se o ambiente tivesse mudado de forma inexplicável. Quando olhei para trás, para onde a mulher havia se sentado, uma sensação de vazio tomou conta de mim. O banco estava vazio. Não havia sinal de que alguém tivesse estado ali. A porta do carro estava trancada, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer aumentava a cada segundo. Olhei novamente para a casa velha, mas agora tudo parecia ainda mais estranho. As luzes estavam apagadas, e as janelas quebradas davam a impressão de que ninguém morava ali há muito tempo. Eu queria ir embora, mas algo me impedia. A curiosidade me consumia. Decidi sair do carro e me aproximar da casa. Quando pisei na calçada, o chão parecia mais frio do que o normal, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Eu olhei para a porta da casa, mas ela estava fechada. Não havia nenhum movimento, nada que indicasse que alguém estava lá. Foi então que uma visão me fez parar no lugar. No chão, perto da porta, havia uma rosa vermelha. Ela estava colocada de maneira delicada, como se fosse uma oferenda. Mas, ao olhar para ela com mais atenção, percebi que estava coberta por um líquido escuro, que parecia ser sangue. O cheiro era forte, nauseante. Eu dei um passo atrás, tentando afastar os pensamentos assustadores que invadiam minha mente. E foi nesse momento que, pela última vez, olhei para a mulher. Ela apareceu na janela da casa, com a mesma expressão de aflição no rosto. Mas quando ela me olhou, percebi algo ainda mais horrível. Seu corpo estava completamente sem vida, seus olhos vazios, como se ela já tivesse partido há muito tempo. Ela já não estava entre os vivos. O pedido estranho. Naquela noite, o pedido apareceu de forma estranha, como se algo estivesse fora do lugar. O nome do passageiro não era familiar, mas eu aceitei sem pensar muito.
Quando o homem entrou no carro, senti uma sensação estranha. Ele não parecia real. Seu olhar era fixo, distante, como se estivesse em outro lugar, e seu corpo estava rígido, como se fosse feito de madeira. Eu tentei puxar conversa, mas ele apenas pediu em voz baixa que eu o levasse a um endereço que não estava registrado no mapa. Eu confiei no GPS, como sempre faço, mas quando segui as instruções, comecei a perceber que algo estava errado. A cidade, que normalmente era bem conhecida, começou a mudar. As ruas ficaram mais escuras, os prédios começaram a desaparecer e a distorcer, como se o ambiente estivesse se dobrando ao nosso redor. Eu olhava para o GPS, mas ele não mostrava mais as ruas, apenas uma linha reta que se estendia para um ponto distante, em um lugar que eu nunca havia visto antes. A cada curva, a sensação de estar em um lugar desconhecido aumentava. A cidade parecia estar se afastando, como se estivéssemos sendo puxados para outro lugar, um lugar onde as coisas não faziam sentido. Eu olhava pela janela e tudo parecia embaçado, como se a realidade estivesse se desfazendo. O som do carro sobre o asfalto era o único som que quebrava o silêncio opressor. Eu sentia um calafrio na espinha, mas não conseguia parar de dirigir. Eu olhei para o homem ao meu lado, mas ele não se movia. Seus olhos estavam fixos no horizonte, e sua expressão não mudava. Parecia que ele não percebia a estranheza do que estava acontecendo ao nosso redor. Eu tentei puxar conversa mais uma vez, mas ele apenas disse com a voz baixa: "Continue." Aquilo me deixou ainda mais nervoso, mas não havia mais nada a fazer. Eu já estava em um lugar que não conseguia entender. O carro parecia estar indo mais rápido do que o normal, e a sensação de deslocamento só aumentava. Era como se o tempo estivesse se esticando e se comprimindo ao mesmo tempo. Eu não sabia se estava indo para frente ou para trás. As luzes da cidade começaram a desaparecer, e eu estava em uma escuridão total. O GPS ainda mostrava o mesmo destino, mas não havia mais nada ao nosso redor. Finalmente, ele disse, sem qualquer emoção na voz: "Pare aqui." Eu freiei, mas quando olhei para o banco ao lado, o homem já não estava mais lá. Eu olhei rapidamente para os retrovisores, mas o carro estava vazio. Não havia sinal dele, nem mesmo uma sombra que indicasse que ele havia saído. A porta do carro estava ainda fechada, mas o vazio ao meu lado me fez sentir uma presença fantasmagórica. O GPS continuava a mostrar o destino, uma linha reta em um lugar que não existia. Mas ele já não estava ali, não havia mais nada. O som do motor parecia agora muito distante, como se estivéssemos em uma realidade separada. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Onde ele havia ido? Como ele poderia desaparecer tão de repente? Olhei ao redor, mas tudo o que vi foi escuridão, um silêncio absoluto. Eu respirei fundo e tentei recuperar o controle, mas o medo estava me consumindo. A cidade ao meu redor não era mais a mesma. As ruas haviam sumido, e o lugar onde eu estava parecia ter sido engolido por algo que eu não conseguia entender. Eu olhei novamente para o GPS, esperando que ele me desse alguma explicação, mas não havia mais sinal. Eu estava completamente perdido. Decidi sair do carro e olhar ao redor. O ar estava gelado, e eu podia sentir o vazio que tomava conta de tudo. Não havia nenhuma casa, nenhum prédio, nada. Apenas uma estrada que se estendia para a escuridão. Eu olhei para o carro e percebi que estava em um lugar que eu nunca havia visto, nem no mapa, nem em minha memória. Era como se o tempo tivesse parado. Eu voltei para dentro do carro e tranquei as portas, tentando me manter calmo. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor, e a sensação de estar sendo observado só aumentava. Eu olhei mais uma vez para os retrovisores, esperando ver algo, mas estava tudo vazio. Não havia sinal de vida, nem o som do vento, nem movimento algum. A sensação de que algo estava errado se intensificou. Eu queria sair dali, mas não sabia para onde ir. O que tinha acontecido com aquele homem? Por que ele havia desaparecido? E o mais importante, por que eu estava ali, em um lugar que não existia, com um destino que não fazia sentido? O GPS ainda estava ligado, mas era como se ele estivesse apenas me guiando para o desconhecido. Eu dei uma última olhada pela janela,
e o medo se apoderou de mim quando percebi que, em meio à escuridão, algo estava se movendo. Mas não era uma pessoa, era uma sombra, uma figura indistinta que parecia estar me observando. Eu tentei ligar o motor, mas ele não respondeu. A escuridão parecia estar me engolindo, e o silêncio era mais profundo do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. O último destino. Era uma noite calma, nada que indicasse o que estava por vir. Eu estava dirigindo sozinho pelas ruas quietas, uma rotina tranquila. O pedido apareceu no app e, como de costume, aceitei sem hesitar. Ela entrou sem fazer muito barulho, apenas fechou a porta e se acomodou no banco de trás. O estranho foi o olhar dela. Não estava brava, nem triste, mas vazia, como se estivesse olhando para um lugar onde ninguém mais podia ver. Eu tentei ignorar aquele olhar, mas não consegui. Algo ali não estava certo. Olhei para ela no retrovisor, tentando capturar mais detalhes. O rosto era pálido, mas não de um jeito incomum. Parecia que ela estava em outro mundo, um lugar onde eu não conseguia alcançar. O ar dentro do carro parecia mais denso, mas eu respirei fundo e me concentrei na estrada. As ruas estavam vazias, a cidade parecia adormecida, e a mulher permanecia em silêncio. Eu não sabia se devia tentar conversar ou se ela preferia o silêncio. Decidi perguntar para onde ela queria ir. Minha voz soou estranha naquele silêncio pesado, mas ela não respondeu imediatamente. Quando finalmente abriu a boca, suas palavras me desconcertaram. Para onde todos vão? O tom era monótono, sem emoção, como se aquilo fosse uma resposta comum. Eu franzi a testa, sem entender o que ela queria dizer, mas não fiz mais perguntas. Não sabia se deveria fazer mais perguntas. A resposta dela me deixou inquieto, mas continuei dirigindo. À medida que seguíamos, a cidade parecia se tornar mais deserta. As luzes das ruas estavam apagadas, e os prédios se tornaram sombras indistintas. O clima parecia ter mudado, a sensação de desconforto se aprofundava. Eu olhava para a mulher no banco de trás, mas ela nunca desviava os olhos da janela, como se algo lá fora a chamasse. Eu não podia mais suportar a tensão e, mais uma vez, tentei puxar conversa. Mas ela não respondeu. Eu parei de tentar. Não parecia haver mais necessidade. Quando finalmente chegamos ao destino, eu freiei o carro sem pensar. A mulher ainda não tinha se mexido, então eu olhei para o retrovisor, esperando que ela me dissesse algo, qualquer coisa. Mas, de repente, a porta do carro se abriu sozinha. Não foi como um gesto dela. Foi como se o carro estivesse convidando-a a sair. Eu fiquei ali, congelado, observando. O vento começou a entrar no carro, mas ela não se moveu, não saiu. O vazio no banco de trás parecia mais profundo agora. Minha curiosidade me levou a sair do carro. Eu me aproximei do banco de trás, hesitante, com um nó na garganta. Quando olhei para ela, meu corpo ficou paralisado. Seus olhos estavam abertos, mas não havia vida neles. Eles não refletiam nada, estavam completamente vazios. Não era a expressão de uma pessoa dormindo, era o olhar de alguém que não estava mais ali. O peso da realidade bateu em mim, e um arrepio percorreu minha espinha. Ela não estava mais viva. Tentei agitar o corpo dela, chamá-la, mas tudo o que encontrei foi uma frieza absoluta. Não havia respiração, não havia pulso. Eu estava em choque, não sabia o que fazer. Eu olhei para os arredores, mas o lugar onde paramos estava deserto, quieto, como se ninguém mais vivesse ali. A luz das estrelas parecia ofuscada, como se a própria noite estivesse se afastando de mim. Eu estava sozinho com aquele corpo, com a sensação de que o mundo ao meu redor estava desmoronando. A primeira coisa que pensei foi chamar a polícia, mas algo dentro de mim me disse para não fazer isso. Era como se o destino dela já tivesse sido selado, e que eu, de alguma forma, era parte disso. Eu olhei para a rua e percebi que não havia mais movimento. Não havia carros, não havia pedestres. O som da cidade, o som da vida, parecia ter se perdido. Eu tentei olhar para o mapa do carro, mas ele não mostrava mais nenhuma rota. Tudo estava em branco, como se a viagem que eu fizera já não tivesse acontecido. Olhei para o celular,
mas o app de corrida não estava mais funcionando. A sensação de que eu estava em um lugar onde o tempo não fazia sentido me envolveu por completo. Eu não sabia onde estava, nem como havia chegado ali. Aquela mulher, com aquele olhar vazio, havia sido minha última corrida. Algo me dizia que a viagem dela não tinha sido apenas física, que o destino para o qual ela se dirigia era um lugar onde eu não podia acompanhá-la. Eu não sabia se devia chamar alguém, se deveria fazer alguma coisa, mas no fundo eu sabia que já era tarde demais. Eu fiquei ali por mais alguns minutos, sem saber o que fazer. O silêncio era ensurdecedor, o vazio se espalhava por tudo ao meu redor. Olhei novamente para a mulher, mas não havia mais nada de humano nela. Era como se ela fosse parte de um pesadelo que eu não podia escapar. O que eu vi ali, o que aconteceu ali, parecia um fragmento de uma realidade que não tinha explicação. Decidi voltar para o carro, ainda em choque, sem saber onde ir ou o que pensar. O medo estava tomando conta de mim, mas eu não sabia como sair dali. Eu não sabia se ainda estava em minha cidade ou em algum outro lugar, em um limbo onde as coisas não faziam sentido. Só sabia que aquele era o fim de algo, mas o começo de um medo que eu levaria para sempre comigo. A última corrida fora para o além. O passageiro familiar. Era meia-noite quando o pedido apareceu no meu app. Normalmente, eu já teria desligado, mas algo me fez aceitar. Talvez fosse o silêncio da noite ou o fato de que eu não tinha nada melhor para fazer. Quando o passageiro entrou no carro, notei algo estranho. Ele parecia familiar. Muito familiar. Olhei para ele rapidamente, mas o tempo parecia ter desacelerado. Quando vi seu rosto mais de perto, meu coração gelou. Ele era idêntico ao meu irmão, que havia falecido alguns meses atrás. Eu congelei por um segundo, sem saber o que fazer. A sensação de pavor me dominou, mas eu tentei não demonstrar. Boa noite, disse ele, com uma voz calma e familiar. Eu tentei falar alguma coisa, mas a garganta parecia apertada. Fui apenas capaz de pedir, com um tom nervoso, para onde ele queria ir. Ele me olhou, e a resposta que deu me fez sentir ainda mais estranho. Me leve ao cemitério. As palavras caíram como pedras, pesadas e diretas. O cemitério. Eu não sabia o que pensar. Era tarde demais para questionar ou recusar. Fui seguindo as instruções sem uma palavra. O carro avançava pelas ruas desertas e o silêncio entre nós era denso. Eu o observava pelo retrovisor, tentando entender o que estava acontecendo. Ele não parecia nem um pouco incomodado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A cada quilômetro, a sensação de que algo estava errado se intensificava. As luzes da cidade ficaram para trás, e a estrada parecia cada vez mais vazia e solitária. O que ele queria com esse pedido estranho? O cemitério. Eu não conseguia parar de pensar na coincidência. Chegamos perto de uma área escura, onde as árvores estavam desordenadas e sombras densas cobriam o terreno. O cemitério estava à vista. Eu parei o carro na entrada, esperando que ele dissesse algo mais. Mas ele apenas olhou para mim, com um olhar profundo, como se quisesse me dizer algo, mas sem palavras. Agora ele finalmente disse: "Você vai me encontrar de novo." O ar dentro do carro parecia pesado, e minhas mãos estavam suadas no volante. Eu estava completamente perdido. Meu irmão havia morrido, eu sabia disso, mas ali, naquele momento, parecia que ele estava bem ali, ao meu lado. Eu olhei para ele, tentando entender, tentando encontrar algum sinal de que tudo aquilo era real. Ele olhou para mim com aquele olhar vazio, como se soubesse algo que eu não sabia. Eu estava prestes a perguntar, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou e simplesmente desapareceu. Olhei para o banco ao lado. Nada. O vazio no banco do passageiro me fez perceber o quão absurdo tudo aquilo era. O lugar parecia desolado e assustador, e o cheiro do cemitério se espalhou no ar, forte e inconfundível. Era um cheiro pesado, como terra úmida misturada com algo que eu não conseguia identificar. Eu ainda estava em choque, sem entender o que havia acontecido. Onde ele foi? O que ele quis dizer com "você vai me encontrar de novo"? Eu olhei em volta,
tentando encontrar alguma explicação. Não havia sinais de ninguém, apenas a escuridão densa do cemitério à minha frente. O vento parecia aumentar, e as folhas secas estalavam ao redor. Meu corpo estava tenso, e eu não sabia o que fazer. Minha mente estava atordoada, pensando em todas as possibilidades, mas nenhuma delas fazia sentido. Olhei para o retrovisor, esperando ver algum reflexo, alguma pista de que ele ainda estava ali, mas não havia nada. Apenas a estrada deserta refletida no vidro. Eu estava começando a duvidar da minha sanidade. Isso não pode estar acontecendo, murmurei para mim mesmo. Não pode ser real. Mas, então, o cheiro do cemitério ficou mais forte, como se estivesse entrando em minhas narinas, me invadindo, me consumindo. Foi quando eu finalmente percebi algo que me fez gelar. O cheiro não era apenas do cemitério. Havia algo mais ali, algo que eu não podia identificar, algo que me fazia sentir que estava sendo observado, que havia mais naquela noite do que eu poderia entender. Eu estava começando a perder a noção de onde eu estava e o que estava acontecendo. Eu havia conduzido um estranho até um cemitério e agora ele tinha sumido sem deixar rastro. Eu olhei para o banco novamente. Nada. Não havia mais nenhuma prova de que ele havia estado ali. Apenas o vazio. A sensação de que algo ainda estava errado me dominava. Eu respirei fundo, liguei o carro e dei marcha ré, saindo dali o mais rápido possível. Mas uma parte de mim sabia que isso não tinha terminado. Algo dentro de mim dizia que ele voltaria, como prometido. A ideia de que, de algum modo, ele ainda estava ali, observando-me, ficou presa na minha mente. Quando finalmente cheguei em casa, eu não consegui dormir. A cada sombra que passava pela janela, eu imaginava se ele estaria ali, esperando. As palavras dele, agora, você vai me encontrar de novo, ecoavam em minha mente. Não era um aviso. Era uma promessa. Eu sabia que, de algum jeito, nossa história ainda não havia terminado, que algo mais viria. Eu apenas não sabia o que. A corrida sem destino. Eu estava dirigindo naquela noite tranquila, as ruas vazias e a única companhia era o som do motor do carro. O pedido apareceu no meu app, e sem pensar duas vezes, aceitei. Quando o carro parou, um menino pequeno entrou, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Ele não disse uma palavra, apenas se acomodou no banco de trás, com a cabeça baixa. A expressão dele me deu um calafrio, mas eu tentei não demonstrar. Olhei para ele pelo retrovisor, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio entre nós era pesado, como se o ar estivesse mais denso do que o normal. Eu me senti desconfortável, mas não sabia como quebrar aquele silêncio. Eu perguntei, tentando ser gentil, onde você quer ir, garoto? Ele não respondeu de imediato. Olhei para ele novamente, mas seus olhos vermelhos pareciam perdidos, fixos em algum lugar distante. Então, com um movimento lento e quase imperceptível, ele apontou para um caminho escuro à nossa frente, uma estrada deserta que eu nunca tinha visto antes. A visão da estrada me causou um arrepio, mas eu, sem saber o que fazer, decidi seguir. Eu estava começando a me perguntar se deveria ter perguntado mais ou se deveria ter chamado alguém. Mas o que me deixava mais perturbado era o fato de que, mesmo em silêncio, aquele menino parecia ter uma aura de tristeza tão profunda que me fazia questionar se havia algo mais por trás dos seus olhos vermelhos. Ele não disse mais nada durante a viagem, apenas olhava para fora da janela, sem desviar os olhos da escuridão. Eu não conseguia tirar os olhos dele por muito tempo, mas cada vez que tentava olhar, algo me impelia a não perguntar mais nada. Conforme seguimos pela estrada deserta, o cenário ao redor parecia ficar mais estranho, como se o mundo estivesse mudando. A estrada que antes parecia normal agora estava cercada por árvores altas e negras, suas sombras se estendendo como braços em direção ao carro. As luzes da cidade desapareceram, e tudo o que restava era aquele caminho sombrio, sem fim. Eu sentia que algo estava errado, mas não sabia o que. O garoto no banco de trás não parecia incomodado. Ele simplesmente continuava a olhar pela janela, imerso em seus próprios pensamentos. Finalmente, depois de alguns minutos que pareceram horas, chegamos ao fim da estrada. Era um lugar desolado,
com uma atmosfera tão pesada que eu mal conseguia respirar. Havia uma casa velha ao longe, sua estrutura estava quebrada e coberta pela vegetação. O menino me olhou pela primeira vez, e suas palavras vieram como um sussurro: "Minha mãe me espera aqui." Aquelas palavras me arrepiaram de uma maneira que eu não sabia explicar. Algo dentro de mim dizia que esse não era apenas mais um pedido de corrida. Não era apenas uma viagem comum. Quando o carro parou, o menino não se mexeu. Ele ficou lá, olhando para a casa velha, esperando que algo acontecesse. Eu olhei para ele por mais um instante, mas ele não parecia mais ser uma criança comum. Havia algo em seu olhar que me fazia sentir que ele não estava tão perdido quanto eu pensava. Eu não sabia o que fazer. O que ele queria com aquela casa? Por que me levou até ali? De repente, o menino olhou para mim novamente e sorriu, um sorriso triste e vazio, como se soubesse de algo que eu não sabia. Eu, ainda sem palavras, olhei para o banco do passageiro, mas ele já não estava mais ali. Eu olhei para o retrovisor e não o vi. O banco de trás estava vazio. O que aconteceu com ele? Como ele sumiu tão rápido? Minha respiração ficou pesada, e um frio intenso se espalhou pela minha pele. Olhei pela janela, esperando ver algo, qualquer coisa. Mas o que vi foi apenas a casa velha e sombria, e ao fundo, uma risada fraca, quase imperceptível, ecoava na noite silenciosa. A risada vinha de algum lugar, mas não havia mais ninguém no carro, e o menino havia desaparecido completamente. Aquela risada parecia se intensificar, crescendo em volume, mas eu não conseguia entender de onde vinha. Era como se o som estivesse vindo do fundo da estrada, do próprio cemitério onde aquele garoto parecia ter me levado. Eu olhei em volta, tentando encontrar algum sinal, algo que explicasse o que estava acontecendo. Mas tudo o que vi foi o vazio, a casa distante e as árvores negras ao redor. Eu tentei dar a partida no carro, mas a chave não estava funcionando. Eu olhei para o painel, mas os sinais estavam apagados, como se o carro tivesse entrado em um tipo de transe. A única coisa que eu ouvia agora era aquela risada, que parecia se aproximar cada vez mais. Eu estava preso em algum lugar, em um momento que não fazia sentido, com a sensação de que o tempo estava se distorcendo. Finalmente, a chave do carro voltou a funcionar, e eu acelerei o mais rápido que pude. A estrada deserta parecia não ter fim, e eu não ousava olhar para trás. Eu sentia que, se olhasse, veria algo que não deveria ver. A risada ainda ecoava em minha mente, mas eu não podia parar. Não sabia o que acontecerá com o menino, nem o que significava aquela risada. Mas uma coisa estava clara para mim: eu acabará de vivenciar algo que não fazia parte do mundo real. Quando finalmente consegui chegar em casa, meu corpo estava tenso, e minha mente estava cheia de perguntas sem resposta. O menino, a risada, a casa velha, nada disso fazia sentido. Mas o que mais me perturbava era que, por mais que eu tentasse esquecer, a risada continuava ecoando dentro de mim, como se fosse uma lembrança que eu não conseguiria apagar. O que eu vivi naquela noite não era uma simples corrida. Eu sabia, de alguma forma, que aquilo estava longe de ser normal. E, no fundo, eu sabia que algo ainda estava me esperando. O menino do banco de trás. Eu estava dirigindo naquela noite, como qualquer outra. A cidade estava tranquila e o tráfego leve. Aceitei a corrida e segui o caminho indicado pelo GPS. O passageiro entrou no carro com um sorriso simpático, parecia um homem comum. Ele se acomodou no banco de trás, sem dizer muito, apenas olhando para a janela como se estivesse perdido em seus pensamentos. Eu não sabia o que esperar, mas a viagem parecia ser apenas mais uma corrida comum. Durante o percurso, o silêncio entre nós foi interrompido apenas pelo som da estrada e o motor do carro. O homem não parecia apressado, mas algo em seu olhar me deixou com um leve desconforto. Ele parecia distante, como se estivesse em outro lugar, longe dali. Não fiz perguntas, respeitei o silêncio. Não estava em um humor para conversas longas, e ele parecia estar bem com isso. A estrada foi ficando cada vez mais isolada. As luzes da cidade desapareceram à medida que nos afastávamos. O GPS nos levou por uma estrada sinuosa, cercada por árvores altas e fechadas. O clima ficou mais pesado,
como se a noite tivesse caído mais rapidamente do que eu esperava. Eu tentei me manter calmo, mas uma sensação estranha foi tomando conta de mim, como se algo não estivesse certo. De repente, o passageiro que estava em silêncio desde o começo falou, interrompendo meus pensamentos. "Pode parar aqui", ele disse. Sua voz estava serena, mas havia algo na forma como ele falou que me causou um arrepio. Ele pediu para que eu parasse no meio de uma estrada escura, rodeada pela floresta. Eu dei uma olhada ao redor e, embora estivesse hesitante, estacionei o carro. Não havia nada por ali, só escuridão e árvores que pareciam se estender infinitamente. O homem me olhou com um sorriso agradecido. "Obrigado por me trazer até aqui, agora posso descansar", ele disse com uma calma que não combinava com a situação. Algo dentro de mim se apertou, mas antes que eu pudesse questioná-lo, ele já estava saindo do carro. Eu olhei para ele enquanto ele andava para a escuridão, seu corpo se misturando à noite. A porta se fechou com um estalo. Fiquei ali, sozinho no carro, tentando entender o que estava acontecendo. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o que. A estrada estava silenciosa demais, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Olhei para fora, tentando ver o homem, mas não conseguia distinguir nada na escuridão densa da floresta. Foi então que eu notei algo que me fez gelar. Uma linha tênue de sangue no chão, começando onde o homem havia saído e indo em direção à floresta. Eu apertei os olhos, tentando entender o que estava vendo. Era sangue, sem dúvida. Mas por que não havia pegadas? Como alguém poderia sair do carro e deixar uma linha de sangue, mas nenhuma marca na lama? O medo começou a se espalhar por mim, como uma onda fria. A linha de sangue desaparecia no horizonte, engolida pela escuridão das árvores. Não havia nenhum sinal de vida ao redor, nada que indicasse que o homem estava realmente ali. Olhei para trás, e o carro estava agora completamente vazio. O silêncio era absoluto, e o som da floresta era como um sussurro distante. Eu fiquei paralisado, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Não conseguia entender como uma pessoa poderia sair do carro sem deixar rastros, sem deixar uma única pegada na lama. O sangue ainda brilhava sob a luz da lua, e a linha parecia se esticar para a escuridão, como se fosse puxada por alguma força invisível. Fui tomado pela sensação de que não deveria estar ali, que eu tinha ultrapassado algum limite. O lugar parecia abandonado, como se o tempo não existisse ali. A escuridão era palpável, e a floresta parecia mais viva do que deveria. Eu queria sair dali o mais rápido possível, mas o medo de olhar para trás me paralisava. Algo me dizia que, se eu olhasse, veria algo que não conseguiria entender. Decidi finalmente ligar o carro e dar partida, sem olhar mais uma vez para a estrada ou para a floresta. Mas o que me deixou mais perturbado foi o fato de que, enquanto eu acelerava de volta para a cidade, o silêncio no ar parecia se aprofundar, como se a floresta tivesse engolido tudo, até mesmo o som do meu motor. Cheguei de volta à cidade sem olhar para os retrovisores, sem querer saber o que mais poderia ter acontecido naquela estrada deserta. A sensação de que algo sobrenatural havia ocorrido me acompanhou o tempo todo. O sangue, a linha que desaparecia no horizonte e a ausência do homem, tudo isso se tornou uma memória sombria e inquietante. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tudo não passava de uma ilusão, que eu havia exagerado na imaginação. Mas não conseguia esquecer aquele sorriso do homem, a sensação de que ele estava me deixando em um lugar que eu não deveria estar. E o sangue, aquela linha escura que desaparecia, parecia ser o único vestígio do que realmente aconteceu naquela noite. Algo, ou alguém, ainda me vigiava, e eu sabia que nunca mais seria o mesmo depois daquela viagem. O passado do passageiro. Era uma noite comum, como qualquer outra. Eu estava a caminho de casa, esperando por mais uma corrida. O aplicativo fez o seu som característico e, com isso, aceitei o pedido. A rota parecia tranquila, até que algo inesperado aconteceu. Quando estava a poucos quilômetros do destino, vi uma figura parada no meio da estrada. Um homem, de aparência estranha, com roupas gastas e o olhar perdido. Ele levantou a mão, pedindo carona. A princípio, hesitei.
A estrada estava deserta e eu não costumava parar para pegar caronas em lugares assim. Mas, por algum motivo, algo naquela situação me pareceu normal, como se fosse apenas mais uma corrida. O homem entrou no carro sem dizer uma palavra e se acomodou no banco de trás. O silêncio no veículo foi profundo, e eu tentei não pensar muito nisso. Ele não parecia ameaçador, apenas estranho. Enquanto dirigia, percebi que, por mais que a noite fosse tranquila, algo parecia fora do lugar. O homem não falava, mas eu sentia seu olhar fixo em mim. Eu olhava para o espelho retrovisor e o via ali, seus olhos observando atentamente, sem piscar. A sensação de desconforto foi crescendo, mas eu tentei continuar, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. A cada vez que olhava para ele, sentia como se ele estivesse me observando mais profundamente, como se soubesse mais sobre mim do que eu gostaria de admitir. O trajeto parecia cada vez mais longo, e o homem permanecia em silêncio. Eu passava pelas mesmas ruas, pelas mesmas árvores e postes de luz, mas a sensação de que algo não estava certo aumentava. A estrada, que eu costumava conhecer, parecia mais sombria e o ar dentro do carro mais pesado. Não conseguia mais me concentrar completamente na direção. A cada curva, eu sentia que a presença dele estava mais intensa, mais próxima, como se ele estivesse esperando por algo. Finalmente, chegamos ao destino. O homem me pediu para parar na beira da estrada, em um lugar isolado, onde havia apenas um campo aberto e algumas casas distantes. Eu parei o carro, olhei para ele e, em um movimento rápido, ele abriu a porta e saiu, sem dizer nada. Quando olhei para o banco do passageiro, ele já havia desaparecido. Não havia mais nenhum vestígio dele. O que restou foi uma sensação pesada, como se o ar tivesse ficado mais denso. Fiquei ali, parado, tentando processar o que acabará de acontecer. Olhei para o banco de trás e percebi algo no lugar onde ele estava sentado. Era uma foto envelhecida, quase desfeita, como se tivesse sido tirada há décadas. O retrato estava de cabeça para baixo, e quando virei, me deparei com uma cena de um acidente fatal. Era um carro virado, amassado, com o que parecia ser uma pessoa sendo retirada de dentro dele. Senti um frio na espinha. A foto era nítida, e a imagem do acidente parecia recente, mas, ao mesmo tempo, velha demais para ser atual. O mais assustador foi o fato de que o homem na foto, embora parcialmente coberto pelos destroços, tinha uma expressão que eu reconheci. Era o mesmo homem que eu acabara de levar até aquele lugar. A sensação de pavor tomou conta de mim. Eu olhei em volta, como se o homem fosse aparecer novamente. Mas ele não estava lá. A estrada estava vazia, silenciosa, e a foto ainda estava ali, me encarando. Eu tentei racionalizar, mas as peças não se encaixavam. O que aquele homem queria de mim? Por que ele havia entrado no meu carro e, depois, deixado uma foto tão macabra para trás? A sensação de morte parecia ter se instalado dentro do veículo, e eu não conseguia me livrar disso. Ainda tentando processar tudo, comecei a ligar o carro para sair dali. Mas, no momento em que coloquei a chave na ignição, uma sensação de frio extremo tomou conta do meu corpo. Olhei mais uma vez para o retrovisor e, por um segundo, achei que vi o homem na estrada, observando de longe. Meu coração disparou e, com a pressa de sair dali, acelerei, sem olhar para trás. A foto ainda estava lá, comigo. Durante o caminho de volta, a estrada parecia interminável. As ruas, que antes eram conhecidas, agora me pareciam estranhas e distantes. O ar no carro continuava pesado, e a sensação de que algo estava errado não se dissipava. O silêncio dentro do veículo foi opressor, como se algo estivesse me acompanhando. Eu sabia que algo havia mudado, mas não conseguia entender o que. Quando finalmente cheguei em casa, ainda perturbado pela experiência, corri para dentro, tentando me livrar de qualquer pensamento sobre o que acontecerá. Mas quando fui limpar o carro no dia seguinte, a foto ainda estava lá. Ela estava mais deteriorada, mais rasgada, como se tivesse envelhecido durante a noite, mas com o retrato ainda visível. A imagem do acidente continuava a me perseguir. Eu nunca mais vi o homem, mas a sensação que ele deixou nunca me abandonou.
Sempre que dirijo à noite, a imagem do acidente e do homem com seus olhos fixos nos meus volta à minha mente. E, cada vez que olho no retrovisor, temo ver aquela figura novamente, esperando para entrar no meu carro, como se o destino já estivesse traçado para mim. A mulher do cemitério. Era uma noite calma, não muito diferente das outras. Eu estava fazendo meu último turno do dia, um pouco cansado, mas ainda disponível para mais uma corrida. O pedido apareceu no aplicativo, e o local de embarque era em uma rua tranquila, um pouco afastada. Quando cheguei, uma mulher com um vestido longo entrou no carro. Seu semblante estava sereno, como se estivesse em paz. Ela não parecia apressada, nem desconfortável, apenas calma. Olhei para ela pelo retrovisor e, sem hesitar, ela disse que precisava ir até o cemitério. Eu, sem entender muito bem o porquê, aceitei sem questionar. As pessoas pedem para ir aos mais diferentes lugares, e cemitério não era algo tão incomum. Ela não parecia assustada ou tensa, o que me deixou mais tranquilo. A estrada estava silenciosa, e o som do motor era o único barulho que quebrava o silêncio da noite. Durante a viagem, ela não disse mais nada, apenas olhava pela janela, como se observasse as ruas vazias com uma leveza incomum. Eu olhava para ela de vez em quando, mas não encontrei nada que me causasse desconforto. Algo nela me fazia pensar que ela estava simplesmente em paz consigo mesma. Quando finalmente chegamos ao destino, ela pediu para parar em frente ao portão do cemitério. Eu a observei por um momento, tentando entender o que a trazia até ali. Ela olhou para mim e, com um sorriso suave, agradeceu pela corrida. Eu, com um gesto de cabeça, confirmei e a observei sair. Ela desceu com uma leveza, como se já soubesse que aquele era o lugar certo para ela. A porta do carro se fechou suavemente atrás dela, e quando virei para olhar para o banco do motorista, algo me fez parar. A porta se fechou sozinha, o que me fez um pouco desconfortável, mas o que realmente me arrepiou foi o que estava sobre o banco, uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era uma foto dela, do mesmo jeito que a vi, com o vestido longo e aquele sorriso tranquilo. Eu a observei mais de perto, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Olhei para o cemitério, mas não vi mais ninguém. Ela tinha desaparecido. Não havia sinal de que ela tivesse saído ou entrado em algum lugar. Apenas uma calma silenciosa no ar. A foto que estava sobre o banco tinha uma inscrição na parte de trás. Eu, hesitante, virei a foto e os olhos me fixaram na mensagem: "Descanse em paz." Aquela simples frase parecia carregar tanto peso, como se tivesse sido escrita para alguém que já não estava mais entre os vivos. Eu fiquei ali, com o coração batendo mais rápido, tentando processar o que acabará de acontecer. Como ela tinha desaparecido tão rapidamente? E por que aquela foto estava ali, tão perfeitamente posicionada? Olhei ao redor, mas a rua estava vazia, e o cemitério estava em total silêncio, como se nada de estranho tivesse acontecido. Eu tentei racionalizar, mas minha mente não conseguia afastar a ideia de que algo sobrenatural havia acontecido. Eu sabia que o cemitério estava fechado, e não havia mais ninguém lá. O que era ainda mais estranho é que, antes de ela sair, ela parecia não ter pressa, como se estivesse apenas cumprindo um ritual que ela já havia feito muitas vezes. Mas eu não sabia o que era. Era como se eu estivesse vendo algo que não deveria ver. A sensação de desconforto aumentou. O que exatamente havia acontecido? Eu olhei novamente para a foto e percebi que a mulher da imagem não estava apenas sorrindo, mas também parecia ter um ar de tranquilidade, como se soubesse que a morte não era algo a ser temido. Eu não entendia o que significava, mas sabia que aquilo tinha sido um encontro que eu não poderia explicar. Com um impulso, arranquei o carro dali, tentando deixar o cemitério e a sensação de estranheza para trás. Mas, à medida que dirigia, não conseguia esquecer aquela foto. Uma sensação de impotência e medo tomou conta de mim, e a imagem da mulher, com seu sorriso pacífico, parecia me seguir a cada curva. Algo nela me dizia que ela já estava há muito tempo naquele cemitério, esperando para descansar. Nos dias seguintes, tentei continuar com minha rotina de motoristas, mas algo me incomodava.
Cada vez que passava perto de um cemitério ou via algo que me lembrava aquela foto, meu estômago se revirava. Eu sabia que aquele encontro não havia sido normal, mas não conseguia entender o porquê. Não sabia quem ela era, nem como havia chegado até ali. Eu só sabia que ela estava em paz, mais do que qualquer pessoa viva poderia estar. Eu tentei procurar informações sobre a mulher, mas, quanto mais eu procurava, mais a sensação de desconexão aumentava. Como ela poderia ter desaparecido tão rapidamente? Como ninguém mais havia visto o que aconteceu naquela noite? Eu não conseguia escapar da ideia de que ela estava de algum jeito ligada àquele cemitério, de que ela tinha vindo para ali de um lugar que eu não podia acessar. Mesmo com o tempo passando, a foto ainda permanecia comigo. Eu nunca consegui me livrar dela, e ela continuava aparecendo em minha mente, sempre que me encontrava sozinho, em meio ao silêncio da noite. Eu sabia que ela estava em paz, mas, de alguma forma, isso me deixava ainda mais inquieto. Algo naquele encontro não fazia sentido, e eu nunca saberia a verdade sobre o que aconteceu com ela. Mas uma coisa eu sabia com certeza: ela tinha encontrado o seu lugar de descanso final, onde eu jamais poderia ir.